Flamengo pode tirar volante do rival, Corinthians busca atacante do Atlético Mineiro e Cruzeiro renova com Matheus Pereira. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta do Mercado da Bola. Quer ter a chance de ganhar um iPhone novinho e o melhor de tudo, sem ter que pagar absolutamente nada por isso? Então, eu queria te apresentar esse sorteio que vai acontecer com a galera do Tudo Aqui. O sorteio é extremamente simples. Para você concorrer, você vai clicar no primeiro link aqui da descrição, vai dizer que quer fazer parte desse sorteio e vai colocar seus dados pessoais. Dados bem simples, como seu nome, seu telefone, a cidade em que você mora e pronto, você já vai estar participando. No site tem todas as regras, tem todas as datas de até quando você pode participar. Você pode convidar outras pessoas também para participarem. É só você clicar nesse link aqui. Repetindo, não tem custo nenhum para você participar desse sorteio de um iPhone novo. É só fazer o seu cadastro, esperar e torcer. Girona anuncia Ter Stegen. Começando pelo futebol internacional, temos mais uma negociação confirmada e essa na Espanha. A equipe do Girona, time espanhol, anunciou finalmente a contratação do goleiro alemão Marc-André ter Stegen. Negociação que quem vinha acompanhando as últimas edições do Mercado da Bola já sabia que tinham chances gigantescas de acontecerem. O que acontece agora então? O ter Stegen sai do Barcelona e vai para o Girona por empréstimo. Esse empréstimo vai durar 6 meses, então ele vai permanecer no Girona até o final da temporada. Não se sabe ainda qual será o futuro do ter Stegen após o empréstimo, porque, por enquanto, nada no contrato ou no anúncio dele no Girona prevê uma opção ou até mesmo uma obrigação de compra. Então, num primeiro momento, ele vai cumprir os 6 meses de contrato e depois voltaria ao Barcelona. Lembrando que o goleiro de 33 anos não vem sendo aproveitado no Barcelona. Depois que ele teve aquela lesão grave no joelho, o Barcelona contratou o Szczesny para ser o novo goleiro titular. Aí para essa temporada contrataram o João Garcia, que tem mandado muito bem. E ficava claro pro Hansi Flick que o ter Stegen não era mais o mesmo ter Stegen. Então, até por isso, ter Stegen tinha feito só uma partida na temporada inteira. Hoje, o João Garcia e o Szczesny estão na frente dele nessa corrida imaginada pelo Flick. Essa transferência vai ser uma boa oportunidade para o ter Stegen fazer duas coisas. Primeira coisa, tem minutagem, voltar a jogar. É algo muito importante, ainda mais para goleiro. A minutagem, o ritmo de jogo é tão importante para o goleiro que podem perceber que geralmente quando os times vão fazer revezamentos, os goleiros não entram no revezamento, o goleiro joga todas as partidas. Então, além dele voltar a jogar, o que é muito importante, é uma oportunidade de ele mostrar para o Barcelona que ele ainda tem valor, que ainda é um goleiro de bom nível e que pode ser útil para a temporada que vem. Ele tem só 33 anos ainda. Para mim, pode ser útil mesmo, é um baita de um goleiro. Nos últimos 10 anos na Europa, vinha sempre sendo um dos melhores goleiros, já salvou o Barcelona de muitas furadas e parece que ele não vinha tendo muito espaço, mas por uma preferência do treinador mesmo. E eu vou além. Vendo a qualidade do ter Stegen, a experiência dele e a idade, que não é uma idade avançada, eu acho até que ele poderia ter espaço em times mais relevantes do que o Girona. Eu vou colocar um exemplo aqui. Eu não acho, por exemplo, que hoje o Chelsea tenha algum goleiro melhor do que o ter Stegen. Acho que ele poderia jogar no time inglês, que é um time que está na Liga dos Campeões, tranquilamente. Concorda comigo? O Gart pode deixar o United. Existe até hoje um ditado popular de que se você quiser estragar a sua carreira, você escolhe jogar no Manchester United. Afinal, nessas últimas temporadas, vários jogadores chegaram no Manchester United com status de promessas, de que poderiam desenvolver os seus potenciais e no fim eles acabaram caindo de rendimento ou se tornando jogadores reservas. E acho que um caso que se encaixa muito bem nisso é o caso do volante uruguaio Manuel Ugarte, que tem só 24 anos. Há poucas temporadas atrás, ele foi comprado pelo Manchester United do Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros e chegou para ser uma nova peça importante do meio-campo do time inglês. Só que na prática não foi isso que aconteceu. O Ugarte teve dificuldades de se firmar, acabou tendo lesões e agora nessa temporada 2025-2026 ele tem jogado muito pouco. Tem só 18 jogos, sendo em que apenas 9 ele foi titular. E agora com ele nitidamente não tendo o espaço imaginado com o técnico Carrick, ele pode acabar sendo negociado.
De acordo com informação do portal Talksport, o Ajax, time absolutamente tradicional da Holanda, tem interesse na contratação do Ugarte. A ideia do Ajax é de oferecer para o Manchester United a possibilidade de contratar o Ugarte por empréstimo, porque aí, ele indo para o Ajax, poderia ser uma boa vitrine para que ele pudesse voltar a jogar, mais ou menos dentro do que eu falei para o Ter Stegen, e seria também uma oportunidade de ele ser visto por outros times, voltar a jogar e depois até o Manchester United conseguir negociá-lo. Coisa que parece que não vai acontecer com ele estando encostado atualmente. E assim, eu nem condeno o Ugarte não ser titular do Manchester United ou algo do tipo, porque hoje no meio campo do Manchester United eles têm o Casemiro, que é um jogador, poxa, totalmente acima da média, um cara fora da curva. Isso complica mesmo para o Ugarte ter uma oportunidade. Agora, pelo que foi pago nele, é claro que se esperava muito mais. Uma saída por empréstimo pode ser uma boa sim. Romero pode parar no Boca Juniors. No futebol brasileiro, o atacante paraguaio Ángel Romero segue livre no mercado. O jogador de 33 anos não teve o seu contrato renovado com o Corinthians na transição de 2025 para 2026 e aguarda por propostas para decidir onde ele vai jogar nesse ano. Um time brasileiro vinha negociando com ele, o Mirassol, time que, por sinal, vai jogar a Libertadores. Seria interessante vermos o Romero por lá, porque ele chegaria como um jogador experiente, uma peça referência do time. Só que o Mirassol não concluiu a negociação do Romero. Ainda está em estágio de negociação. E como está em estágio de negociação, outros times podem tentar atravessar o acordo. E nisso surge o Boca Juniors da Argentina, um dos maiores vencedores da história da Libertadores. Time mundialmente conhecido, muito tradicional, mas que todos nós sabemos que nos últimos anos não tem mais aquele mesmo nível de 10, 15 anos atrás. Vem então a informação do jornalista César Luiz Melo de que o Boca Juniors também está tentando contratar o Romero. Como eu disse, ele está livre no mercado e isso pode facilitar demais um possível acordo. E o Romero, quem especialmente é torcedor do Corinthians, vai entender o que eu estou falando. Ele é a cara do futebol argentino. Um futebol de bastante entrega, de bastante vontade, de comprometimento tático. O Romero, tecnicamente falando, nunca foi um cara lá acima da média, na minha opinião. Mas o que sempre fez ele se destacar no Corinthians foi o seu comprometimento tático, a sua raça, e quando tinha oportunidades para marcar gols, era um cara decisivo, era um cara oportunista. Isso pode fazer ele ter um prestígio absurdo caso ele venha a ser contratado pelo Boca. Pode ser uma negociação de muito sucesso para ambos os lados. Inter anuncia Rodrigo Villagra. Partindo agora para o sul do país, o Internacional finalmente anunciou oficialmente a contratação do volante argentino Rodrigo Villagra. Negociação que já era aguardada para ter um desfecho positivo há mais ou menos 2, 3 semanas. Qual é o molde da negociação? O Villagra chega para o Inter por empréstimo de 1 ano. Ele está sendo emprestado para o Inter pelo CSKA da Rússia. Por esse empréstimo, o Inter vai pagar mais ou menos 2,5 milhões de reais. Beleza? Até aqui tudo entendido. Agora, e se o Inter quiser comprar o Villagra? Na verdade, o Inter não tem nem a opção, eles têm a obrigação. O Inter vai ter que comprar o Villagra caso ele jogue 60% das partidas do time na temporada. Se ele jogar 60%, o Inter vai ser obrigado a comprá-lo. O valor estipulado no contrato do Villagra para o Inter ficar com ele é de 28 milhões de reais. Ele tem 24 anos, é um jogador que pode dar um novo ritmo para o meio campo do Inter, que precisa de mudanças, muitas mudanças, depois do ano de 2025 ruim que fez, com uma quase queda para a Série B. E o Villagra vem para poder ser uma nova opção então. Ele tinha 11 jogos disputados pelo CSKA da Rússia na temporada, não tinha marcado nenhum gol e nem dado nenhuma assistência. É uma contratação que, sendo bem sincero, é uma incógnita. Você não sabe o que esperar de um jogador como o Villagra. Não é um cara que chega já com status de ser titular, de ser um cara que vai fazer diferença. É muito uma contratação de teste mesmo. Ryan mais perto do Bournemouth. Quero falar agora sobre um jogador que eu sempre venho falando sobre ele nas últimas edições do Mercado da Bola. E finalmente o destino dele parece que está sendo selado. O atacante do Vasco, Ryan, de 19 anos, que arrebentou no futebol brasileiro em 2025, está um passinho mais perto de ser jogador do Bournemouth da Inglaterra. Saiu no portal Talksport que o Bournemouth finalmente entrou em um acordo com o Vasco pela contratação do Ryan. Há mais ou menos uma semana, o Bournemouth já tem um acordo com o jogador. Faltava um acordo com o Vasco. De acordo com o Talksport, esse acordo foi finalizado e o Bournemouth vai comprar o Ryan por volta de 35 milhões de euros.
Lembrando que o Bournemouth trata a contratação do Ryan como uma prioridade nesse momento, porque eles perderam um dos seus principais jogadores, que era o atacante Semenyo, que saiu do Bournemouth para jogar no Manchester City. Então, mais do que a necessidade de repor a saída do Semenyo, o Bournemouth tem dinheiro em caixa também para fazer uma contratação desse tipo. Eu já tinha falado em outras edições do Mercado da Bola que acho que essa transferência do Ryan para o Bournemouth pode ser um grande acerto, talvez não agora, mas lá na frente. Porque chegando num time como o Bournemouth, onde não existe tanta concorrência, a chance de o Ryan chegar, jogar e gerar um impacto imediato é muito grande. O Bournemouth não é um time, por exemplo, como o Manchester City da vida, em que você chega e você precisa suar, sangrar para poder achar o seu espaço na equipe. Não é assim. No Bournemouth é diferente, tanto que ele chegaria já para a vaga do Semenyo. E por que isso é interessante? Porque se ele se destaca no Bournemouth de maneira imediata, depois a chance de ele ser visto por um time de maior relevância e já chegar nesse próximo time com um status de maior importância é muito grande também. Uma coisa é você chegar num time grande, num time importante que tem concorrência, sendo visto como uma promessa, um jogador juvenil. Outra coisa é quando você chega já adaptado à Europa, falando o idioma e vindo de uma boa temporada já dentro da própria Europa. Isso faz muita diferença. Um cara que nesse sentido mandou muito bem fazendo isso foi o João Pedro, atacante do Chelsea e também da seleção brasileira. Porque o João Pedro, quando sai do Fluminense muito jovem como uma promessa, o primeiro passo dele é no Watford. Depois do Watford, ele parte para o Brighton. E aí do Brighton, ele chegou no Chelsea. E aí já chegou no Chelsea com uma outra moral, um outro peso, muito mais maduro. Matheus Pereira renova com o Cruzeiro. Nessa quarta-feira, tivemos uma notícia importante pelos lados do Cruzeiro. A Raposa anunciou oficialmente a renovação de contrato de um dos seus pilares, o meia Matheus Pereira, de 29 anos. O Matheus tinha contrato com o Cruzeiro só até a metade do ano, e o Cruzeiro já olhava para o mercado a possibilidade de perder o Matheus, que é um jogador de muita qualidade, de muito peso e que já estava até no radar do Palmeiras. Claro que o Pedrinho não daria um mole desse e até por isso já fecharam a renovação dele. Ele sai de um contrato que ia até a metade de 2026 para um novo contrato com validade até 2028, tendo também uma valorização salarial, tendo em vista tudo o que ele fez na última temporada, quando jogou muita bola, ajudando o Cruzeiro a chegar até a semifinal da Copa do Brasil e ser terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Para o projeto do Pedrinho desse ano, quer ter um Cruzeiro forte, rivalizando com o Flamengo, rivalizando com o Palmeiras, manter o Matheus Pereira era algo tratado como fundamental. Então, o Cruzeiro contratou o Gerson por quase 30 milhões de euros, renovou o contrato do Caio Jorge até 2030 e agora renova com o Matheus até 2028, que é um baita do jogador, faz toda a diferença, um cara mais cerebral, mais criativo. Com ele, o Cruzeiro tem muito mais chances de levantar taças nessa temporada. Corinthians busca Júnior Santos. Partindo para o futebol paulista, o Corinthians está no mercado procurando por uma nova opção para o lado de campo. De 2025 para 2026, 2 jogadores que eram reservas de lado de campo não tiveram seus contratos renovados. No caso, o paraguaio Romero, que ficou livre no mercado, e o atacante Thales Magno, que não foi comprado e voltou então do empréstimo para o New York City. Vendo então que perdeu 2 peças de reposição, de composição de elenco, o Corinthians agora está no mercado e procura por um outro nome que possa exercer essa função. E o nome identificado pela equipe paulista foi do Júnior Santos, atacante ex-Botafogo, que está no Atlético Mineiro. Ele foi contratado pelo Galo na temporada de 2025, mas não se firmou como se imaginava. E olha que lá no Atlético ele tem um custo altíssimo. E o Atlético está cortando alguns gastos e estão contratando outros jogadores com outros perfis. Tanto que para o ataque já contrataram o equatoriano Alan Minda, que estava no futebol da Bélgica. Com isso, o Júnior pode acabar sendo liberado, e a informação do portal do GE é de que exatamente essa é a ideia do Corinthians. Vendo que o Júnior não se firmou da maneira esperada em Minas, o Corinthians quer contratá-lo por empréstimo. A princípio, o Corinthians quer o quê? Um empréstimo de 1 ano, sem ter que pagar pelo empréstimo, mas assumindo 100% do salário do Júnior, que, como eu falei, é um salário alto. A ideia é também já deixar um valor pré-fixado para que caso depois, ao final da temporada, ou seja, ao final do empréstimo, o Corinthians queira comprar o Júnior, já saiba qual é o valor. O Júnior tem 31 anos e está sob contrato com o Atlético até 2028. Os números dele na temporada de 2025 pelo Atlético não são nem um pouco empolgantes. Em 28 jogos, ele teve apenas 2 gols e uma única assistência. Nem de longe parece ser o mesmo jogador
que arrebentou em outros anos com a camisa do Botafogo, sendo um atacante de muita força, de muita velocidade, que marcava muitos gols. No Galo ele tá irreconhecível. De repente, uma mudança de ares pode ser uma boa. Flamengo quer volante de rival. E para encerrar essa edição do Mercado da Bola, eu quero falar sobre uma movimentação importante que o Flamengo pode acabar fazendo para reforçar o seu elenco. Todo mundo sabe que o Flamengo está com muito dinheiro, hoje tem um projeto vencedor que acaba atraindo qualquer jogador, e o Flamengo está tentando fazer uma coisa que o Bayern de Munique fez por muito tempo na Alemanha, que é o quê? Ir minando ao pouco os seus rivais. Então o Flamengo, podem perceber que para essa temporada foi tentando contratar destaques de outros times do próprio Brasil. Tentando contratar o Caio Jorge do Cruzeiro, tentando contratar o Marcos Antônio do São Paulo. E com essa mesma ideia, eles agora querem contratar um jogador de um rival direto, o Botafogo. Vendo até a situação financeira delicada que o Botafogo atravessa, problema com o transferban, o Flamengo, de acordo com a informação da jornalista Raíssa Simplício, tem interesse na contratação do volante Danilo, aquele mesmo que foi contratado pelo Botafogo no ano passado, vindo do Nottingham Forest da Inglaterra, mas fez seu nome no Brasil mesmo jogando pelo Palmeiras, onde foi bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual e pelo Palmeiras acabou chegando até a seleção brasileira. O Flamengo avalia fazer uma proposta oficial pelo jogador de 24 anos que, apesar de ter chegado ao Botafogo há pouco tempo, pode acabar ajudando financeiramente o clube a resolver o seu problema do transferban. Ele fez só 17 jogos pelo Glorioso, marcou um gol e deu 4 assistências. É um primeiro volante de muita mobilidade. Tanto que quando ele jogava no Palmeiras, ele era até uma das peças mais importantes do time do Abel. Volante que sai bem pro jogo, marca bem, vai bem na bola aérea e ainda por cima chega no ataque para fazer gol. O Flamengo hoje tem um meio-campo muito bem encaixado com o Pulgar, com o Jorginho, mas claro que você poder qualificar ainda mais o seu elenco com um jogador do nível do Danilo seria muito bom. E aí entra aquilo que eu falei pra vocês, que jogador hoje não quer estar num time como o Flamengo, um time que vai te pagar em dia, vai te proporcionar luta por títulos, vai te dar visibilidade para jogador que ainda sonha com seleção, é uma boa também. Pro Danilo, que é um cara jovem, pode ser uma boa saída. E a situação financeira do Botafogo, a história do transferban, pode acabar colaborando para tudo isso. Eu sou suspeito para falar, gosto muito do futebol do Danilo, acho que é um cara que, pegando uma sequência boa, é um cara até que vai começar a entrar no radar para voltar para a seleção brasileira. Exatamente porque ele tem uma característica que, para primeiro volante, é muito específica, é muito diferente. Muito boa movimentação do Flamengo, então, especialmente se conseguir fechar com um jogador desse nível. Queria agora saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!